capítulo 11, versículo 32 e 33. Bem antes do livro de Tiago. Hebreus 11, 32 e 33. Amém? Glória a Deus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões. Agora vamos lá para Juízes, capítulo de número 6. Juízes, que vem depois do livro de Josué. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, vamos ler alguns versículos. Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Porém, versículo 1: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Versículo de número 11, do capítulo 6. Então, um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Capítulo 7, versículo de número 4. Capítulo 7, versículo de número 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali los provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo? Esse contigo irá, porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo de número 5. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa o teu povo que veio, Senhor Deus, mais uma vez para ouvir a tua palavra, para ser instruído, Senhor Deus, através da tua palavra. Que o Senhor não o despeça, Senhor Jesus, da mesma maneira que entrou, mas que eu possa ser um canal, Senhor Deus, daquilo que o Senhor deseja falar, para falar no coração do teu povo. Fala conosco, Senhor Deus, nos ensina, Pai, mais sobre a tua palavra. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Graças a Deus. Irmãos, quando Josué, ele no capítulo de número 24, Josué, ele já sabendo da sua morte, Josué agora com 110 anos, Josué, ele já sabendo que já está próximo o dia da sua ida para Deus, Josué vai trazer à memória do povo aquilo que Deus tinha feito através
da mão forte do Senhor para o povo. Ele vem lembrando que Deus salvou eles da mão dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, dos cananeus, dos medianitas, dos amalequitas, e todos conhecem a frase quando Josué fala: olha, escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Muita gente tem isso escrito no carro, tem isso escrito como selo na casa, dentro de alguma coisa, e por muito tempo eu achei que isso era algo feliz da parte de Josué. Eu achei que Josué estava falando com felicidade: olha, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o contexto não diz isso, irmãos. O contexto diz que por mais que ele pregou a palavra de Deus para aquele povo, por mais que o povo viu maravilhas através de quando ele foi acometido pelo chamado de Deus, Josué ele mostrou através de Deus para aquele povo o poder de Deus. Josué ele começa abrindo o Jordão, Deus abre o Jordão, aí depois eles fazem o sol parar. Josué fez o sol parar em favor ao povo. Eles derrubam as muralhas de Jericó. Ele salva lá Raabe, como nós já lemos. Mas só que quando ele está na idade já de 110 anos, Josué é como um pai, irmãos, um pai que se sacrificou em cuidar dos seus filhos, ensinando a palavra de Deus, como um pai que mostrou através de exemplos o poder de Deus para o filho. O povo de Israel, embora Josué não tivesse filho, o povo de Israel eram os filhos que Deus tinha dado a Josué. Alguém concorda? Diga amém. Mesmo ele não tendo filho, mas ele olhava para cada um daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, e ele, qual que é a realização de um pai? É que o seu filho siga o caminho de Deus, siga os exemplos de Deus. Isso eu costumo dizer para a pastora Sara, que quando eu chegar no dia da minha morte, mas eu saber que o Samuel, ele cresceu, nasceu, ele prosperou na igreja, eu vou embora feliz, alegre e contente. Mas Josué não. Josué ele olha para o lado e ele vê que ele não deixou nenhum herdeiro. Moisés, quando Deus vai recolher Moisés ele tem a alegria em saber que ele deixou dois, Josué e Caleb. Ele fala: esses dois aqui vão seguir aquilo que eu ensinei. Mas Josué não, irmãos. Josué ele vai falar: porém eu e a minha casa, só eu e a minha casa sobramos, e porque escolhemos seguir o Senhor. Então, quando o povo entra na terra prometida, era para esse povo continuar falando de Deus, era para esse povo continuar mostrando para a geração que vinha que Deus realmente abriu o Mar Vermelho, Deus deu vitória e colocou eles em uma terra que mana leite e mel. Mas vamos lá no capítulo de número 2 dos Juízes, no qual nós estamos lendo aqui, capítulo número 2 do livro de Juízes, versículo de número 10, e você vai entender o porquê Josué sabia. Josué sabia que esse povo ia perder o comprometimento com Deus e ia se apostatar da fé. Olha o versículo 10 do capítulo 2. E foi também congregada. Congregada, irmãos, na Bíblia significa que aquela geração toda de Josué faleceu. Amém? Congregada significa que eles morreram. Não é que eles estão congregando, eles morreram. Amém? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Todo mundo que entrou na terra junto com Josué faleceu. E outra geração após eles se levantou. Então, ou seja, as crianças ficaram adultas. Só que olha o detalhe: que não conhecia ao Senhor. Sabe por que não conhecia? Porque não foi ensinado. Não conhecia porque não foi ensinado.
Qualquer criança, irmãos, ela pode crescer e pode até sair da igreja, mas se você ensinou de Deus para ela, ela conhece. Mas essa geração entrou na terra e ficou, só que não ensinou essa geração. Então eles cresceram sem conhecer o Senhor. Olha aí. E tampouco a obra que fizeram, ou seja, eles não sabiam que Deus abriu o mar vermelho, não sabia que Deus derrubou as muralhas de Jericó, não sabia que Deus fez eles passar o Jordão, não sabia nada de Deus. Olha a situação. Versículo 11: já que não sabiam nada de Deus, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e começaram a servir o que estava na moda, os balaíns, e deixaram o Senhor Deus, olha aí, de seus pais. Olha que situação, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E o pior, encurvaram-se a eles, todo dia eles ficavam de joelho, e provocaram o Senhor a ira. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus ficou bravo. Deus fica bravo? Ou Deus é só amor? Né? Como estão pregando aí, né? Uma vida inteira sem conhecer Deus, depois quer ir para o céu. Não vai. Lamento dizer, mas não vai. Pode ir para qualquer outro lugar, mas com Deus não vai. Olha o versículo 13: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha a ira de novo, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. E aí eles ficaram escravos daquele povo que eles tinham dominado. Mas sabe por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem lá atrás, através de Moisés, para Josué. Sabe o que era para Josué fazer com Cananeu, com Eteu, com Jebuseu, com Girgazeu? Sabe o que era para fazer? Pergunte o quê? Era para matar todo mundo. Aí você vai falar: nossa, mas Deus mandou matar? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 7. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 1 até o versículo 6. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 até o 6, foi a ordem que o Senhor tinha dado a Josué quando pisasse na terra prometida. Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 até o 6. Ordena-se destruição dos cananeus e seus ídolos, é o que está escrito aqui. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 gentes, mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Isso é palavra de Deus para Moisés. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente. As ferir? O que é totalmente? Não pode sobrar ninguém, tem que matar todo mundo. As destruirás, não farás com ela concerto, não tem aliança, não tem jogo, vão matar tudo, nem terás piedade delas. Isso é Deus falando. Nem te aparentarás com elas, ou seja, vocês não podem ficar parecido com eles. Não darás de jeito nenhum tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para o teu filho. Ou seja, casamento assim eu não quero, jugo desigual, é o que Deus está falando.
pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és. Deus está falando, vocês são separados, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Sabe o que Deus está falando aqui? Que alguns ambientes ou vão nos influenciar para afastar-nos de Deus, ou vão nos paralisar naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Essa ordem foi dada antes de Josué levar o povo ou foi depois? Foi antes. Deus já avisou: olha, vai ter cananeu, vão vir com aquela cara de santinho, mata todo mundo, porque eles não querem o seu bem. Mas não, tiveram compaixão, tiveram aliança. Sabe o que aconteceu? Alguns dos israelitas começaram a ficar parecidos com os cananeus, com os jebuseus. É assim, irmãos, nós somos crentes, sim ou não? Começa a andar na roda do mundo aí, comece a ir nas festinhas, começa a beber um pouquinho ali, bebe um pouco aqui, não vai dar nada, não, pega um pouquinho, daqui a pouco você está igual a eles. Então Deus não queria que eles ficassem iguais, porque eles são separados, povo de Deus. Mas Josué fez aliança com algum daqueles povos. E agora, qual que é a consequência? O povo se esqueceu de Deus. O povo está parecido com aquele povo. E o pior, agora, eles tinham vencido aquele povo, agora eles vão se tornar escravos. Vão se tornar escravos dos midianitas e dos amalequitas. Mas eles vão se arrepender. E Deus, como um Pai bondoso, o Deus, aquele que se compadece, a gente leu na ceia em Hebreus, ele se compadece de nós. Ele vai levantar agora um juiz. Repita comigo: ele vai levantar um juiz. E quem é esse juiz? Esse juiz é um improvável, diga assim, é um improvável, mas também é um inconformado. Então o que acontecia? Sabe o que acontecia? Quando esse povo começou a ficar parecido, o povo cananeu, observando a fragilidade deles, porque agora ele não tem mais Deus, então agora são presa fácil, eles se influenciam e são influenciados. Então o que aconteceu? Eles começaram até a querer lutar contra esse povo, mas eles só perderam. Diga, a consequência foi da desobediência. Derrota militar, perda da liberdade, e agora eles se tornaram escravos. Esse tempo dos juízes é um tempo que a cada tempo, a cada juiz que se levantava, o povo, enquanto o juiz estava vivo, enquanto o juiz que era levantado por Deus estava vivo, o povo seguia a Deus. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a pecar de novo. Sabe o que eu vejo, irmãos, no dia de hoje? Tem famílias que, quando o cabeça está vivo, tem ordem na casa, tem ordem, mas quando ele morre, parece que vira a casa da mãe Joana. É muito cacique para pouco índio. Alguém já viu um lugar assim? Eu observo. Quando o pai de família, aquele que dava a última palavra, aquele que levava a família dentro de uma ordem, de uma doutrina, parece que a coisa funcionava, ou uma mãe. Mas quando o pai morre ou a mãe morre, parece que vira um ringue a casa. E aqui a mesma coisa. O juiz, ele era a autoridade de Deus. E quando o juiz se levantava e estava vivo, o povo seguia a Deus certinho. Mas bastava o juiz morrer que o povo voltava a pecar. Então aqui, o que acontece? O povo está sendo escravo. Escravo de quem? Escravo
amalequitas e escravo dos midianitas. Diga assim: o povo está sendo escravo dos amalequitas e dos midianitas. O que essa desobediência lá atrás gerou no povo de Deus? O povo que estava em uma terra que manava leite e mel, o povo que estava soberano sobre os outros povos, o povo que estava diante da face de Deus. Todo dia Deus conversava com Moisés, e depois Deus agia através de Josué. Agora Josué morreu, Moisés morreu, e essa geração agora está escrava. Olha, foram anos, 430 anos de escravidão no Egito, para Moisés tirar o povo para ser livre. Aí depois Moisés ergue Josué e Caleb para entrar na terra como espia. Eles ganham, entram na terra através de Josué, mas agora o povo voltou para trás de novo. E agora Deus, pela sua compaixão, o povo está arrependido, o povo não aguenta mais. Deus vai levantar um moço, mas esse moço é improvável, mas ele é um inconformado. Diga assim: Deus gosta de gente que não se acostuma com a miséria. Deus gosta de gente que não se acostuma com a apostasia, que não se acostuma da maneira que o mundo está. Então o que acontece? Gerou uma crise no povo. Fala: primeira crise financeira, segunda crise emocional. Escravo anda como? De cabeça erguida ou cabeça baixa? Mas era um povo de Deus que estava sem dinheiro, na miséria, escravo e de cabeça baixa. Deus não fez, não nos chamou, não nos escolheu para ficar na miséria e andar de cabeça baixa. Olha a terceira crise espiritual. Diga: crise espiritual. Essa já tem atingido alguns, irmãos. Sabe o que é isso? Falta de comprometimento com Deus e apostasia da fé. Isso já tem atingido. Mas sabe quando que se arrepende o povo disso? Quando mexe no bolso. Quando tem porta fechada, ele vem. É assim, não é? Aí ele vem chorando, né? Vem chorando para a igreja. E crise emocional. Agora, lá no mundo ele não é ninguém, mas na igreja ele era alguém. Ou seja, esse povo com Deus andava de cabeça erguida, tinha leite, tinha mel, tinha codorna, tinha carne, tinha tudo. Agora eles não têm nada. Sabe por quê? Eu vou dizer um negócio para você: trabalhar cansa, sim ou não? Nós estamos cansados aqui, sim ou não? Terça-feira é o culto do cansaço, né? Está todo mundo com cara de cansaço. Até na leitura é diferente do domingo, não é? Mas e trabalhar sem Deus? Cansa? Cansa mais ainda, não é? Então o que estava acontecendo com esse povo? Eles estavam trabalhando, sim ou não? Só que sabe o que acontecia com eles? Os midianitas e os amalequitas vinham e roubavam tudo. Não tinha mais nada. E cada um tinha família, sim ou não? Você lembra, naquela época a criança não trabalhava e mulher também não? Então os chefes de família israelitas eram todos escravos. E eles até trabalhavam, mas só que quando os amalequitas vinham, aquilo que eles plantaram a semana inteira, eles tinham esperança de levar para casa, para a mulher, para os filhos. Eles vinham, pegavam tudo, não sobrava nem ovelha, não sobrava nada. E sabe aonde eles estavam tentando se esconder? Se você ler aqui, nas covas. Eles se escondiam nas covas. Alguns se escondiam em montanhas. Mas só que mesmo assim o povo ia e roubava. Gideão está inconformado. Gideão fala assim: eu não posso deixar a minha casa sem comida. Eu não posso deixar os meus filhos sem comida. Ele está inconformado, só que ele é pequeno. Ele já é de uma família menor, da tribo menor de Manassés. Ele é o menor da casa. Só que ele tem uma ideia. Ele tem o quê? Uma atitude. Ele fala assim: eu não vou pegar o trigo e ficar na eira. Não. É até gostoso
para a minha família. Sabe onde que eu vou malhar trigo? Onde ninguém vai. Eu vou no lagar, porque o lugar é sufocado, o lugar é baixo, eu vou ter que fazer mais força, mas inimigo nenhum vai pegar aquilo que Deus me deu. Talvez a gente aqui, para outras pessoas, você tem que ficar ali, fazendo o que você quer, indo para onde você quer, mas você resolveu viver na casa de Deus. E eu tenho uma palavra para você: enquanto você está na casa de Deus, inimigo nenhum tem poder sobre a sua casa. Seu filho pode até estar fora da casa de Deus, mas pelo seu compromisso, pela sua fé, Deus vai trazer ele de volta para a casa de Deus. Porque o que Deus está falando aqui, nenhum inimigo, amalequita, nenhum midianita vai tomar aquilo que é de Gideão. E aí o anjo está observando. Diga, o anjo está observando. Olha o que está escrito aqui, vamos lá. Capítulo de número 6, versículo de número 11. Capítulo 6, versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. Ele assentou debaixo do carvalho e ele viu quem lá? Gideão fazendo o que ninguém fazia. Sabe o que aprendo, irmãos? Deus não gosta de homem murmurador, mole. Não, gosta de quem tem atitude. Gideão poderia estar chorando em casa, falando: toda hora que eu vou lá malhar o trigo, o midianita vem. Não, ele falou assim: eu vou num lugar que ninguém vai. Talvez não é nem o meu ofício, mas agora virou o meu ofício. Eu quero sustentar minha casa e sustentar minha família, e Deus está me observando. Olha aí. Eu não sei que fase você está. A fase que Deus observa ou a fase que Deus já desce para falar. Mas pode ter certeza que essa fase que você está passando, Deus está observando se você tem atitude ou se você vai ficar chorando. Eu lembro, irmãos, na pandemia, eu trabalho na academia. O meu ofício é trabalhar dando aula, mas só que eu tive que vender ovo para sustentar minha casa e minha família. Minha esposa está aqui. Eu peguei várias caixas de ovo, eu saía vendendo para todo mundo. Por quê? Porque eu não ia deixar ninguém da minha casa passar fome. Ninguém. O tempo não era, as academias não abriam, não tinha aluno. Mas mesmo lá na garagem de casa eu fiz uma pequena academia, alguns dias de máscara, tinha álcool gel, tinha tudo. Por quê? Porque eu entendo Gideão. Deus gosta de quem tem atitude. Olha para alguém e fala isso: Deus gosta de quem tem atitude. Diga assim, quando não for possível fazer o que se deve, faça o que se pode. Faça o que pode. O crente é assim, não dá desse jeito, mas eu vou fazer do outro jeito, e Deus vai abençoar desse mesmo jeito. Sabe por quê? Quando não for possível, faça o que pode. Eu vou dar outro exemplo. Você precisa cuidar da sua saúde, por exemplo. Você não tem condições de ir para academia, você não tem condições de pagar, de ter um aparelho. Então você faz dentro da sua casa aquilo que você pode. Coloca no YouTube, faz um polichinelo, pula corda, faz o que você pode. Você vai estar cuidando da sua saúde. Sim ou não? Gideão era uma pessoa que não tinha desculpa, ele tinha Deus. Muitos crentes, ao invés de ter Deus, eles têm desculpa. Gideão não. Gideão não tem desculpa. Gideão tem Deus. E ele vai. E quando ele vai, Deus manda um anjo. E o anjo observa. Depois que o anjo observou, agora ele desceu para falar com Gideão. E eu sabe o que eu estou querendo dizer? É que até agora o anjo só estava observando você. Hoje Deus preparou
o anjo para falar com você. Aleluia! E olha o que diz a palavra de Deus aqui. Então, versículo 11: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Josa, a Meazrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Diga assim: primeiro ele observa. Primeiro Deus te observa. Depois Deus aparece. E depois Deus fala com você. Primeiro ele observa se é murmurador, se é mole, se vive dando desculpa. Aí quando ele vê que é uma pessoa inconformada, mesmo sendo improvável, ele desce. E depois, o que o povo estava sentindo? Lembra? Crise financeira, crise emocional e apostasia. Só que Gideão, mesmo na crise financeira, estava fazendo. Mesmo na crise financeira, ele não estava de cabeça baixa, ele estava trabalhando. E agora, sabe o que Gideão vai fazer? Mesmo na crise, o anjo apareceu, falou com ele, e sabe o que ele vai fazer mesmo na crise? Pergunte o quê? Ele vai oferecer uma oferta para o anjo. Olha aí. Sabe por quê? Porque ele já recebeu uma palavra do anjo: varão valoroso. E aí, como ele entendeu que o anjo era Deus falando com ele, eu sempre digo aqui: aonde tem culto, tem presença. E aonde tem presença de Deus, tem. Ele vai entregar alguma coisa para Deus. Vamos ler? Vamos lá. Capítulo de número 6, versículo de número 17. Olha aí. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo e falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente. Mas como? Se ele não tem dinheiro nem para sustentar a família dele, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, presta atenção, irmão, ele vai pegar tudo que ele plantou e vai entregar para Deus. E aí, tudo que ele plantou, ele vai entregar para Deus, e ele vai ter a certeza que entregando para Deus, Deus vai abençoar ele. Olha aí. Olha o segredo. Vamos continuar a leitura. Rogo-te, versículo 18: rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse eu, olha, eu com letra maiúscula, esperarei até. Sabe o que é isso? É o anjo falando: Deus gosta disso. Eu não vou embora não, eu quero o meu presente. É isso. Se tiver um fundo aí, irmãos do chão, me ajuda aí no nome de Jesus. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfod de farinha. A carne pôs em um açafate, e o caldo pôs em uma panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha em vez de um caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Versículo 25: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Preste atenção. O povo que tinha esquecido de Deus, eles tinham levantado um altar para quem? Para Balaíns, né? E Astarote, ou seja, altar para Baal, né? E o que Deus mandou Gideão fazer? Derrubar o altar de Baal. Sim ou não?
Diga para alguém assim: para ter vitória na guerra, tem que derrubar o altar de Baal. Olha aí, Juízes, capítulo de número 6, versículo 25 até o 28. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, em um lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás o local com a lenha que cortareis o bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar do novo edificado. Ou seja, assim, sabe o que significa Baal? Eu vou dizer para você: Baal é tudo, diga, Baal é tudo que toma o lugar de Deus na minha vida. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite: qual é o Baal que está impedindo você de avançar na obra de Deus? O que te prende para você não fazer as coisas de Deus como Deus tem te mandado? Você quer vitória na sua vida? Quer que realmente Deus te prospere em todas as áreas? Emocional, na saúde, espiritual, financeira? Você tem que derrubar aquilo que te afasta da casa de Deus, aquilo que te afasta de fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes você não sacrifica na casa de Deus de medo de uma conta que vai ter, você não entrega para Deus, confia em Deus, e você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida. Vou dizer de novo para você: derruba esse Baal que tem te impedido de servir a Deus na totalidade, e você vai ver que Deus vai te dar vitória. Gideão, ele entrega para Deus aquilo que ele não podia entregar. Entende? Ele não podia. Por quê? Porque os midianitas, os malaquitas estavam levando tudo, mas quando ele viu que era Deus, ele entregou. E Deus falou: olha, derruba o Baal, porque é esse que está impedindo que eu dê vitória ao meu povo. E observe, Gideão não hesitou. De quem que era a estátua, irmãos? Do pai dele, da família dele. Ele foi lá e derrubou tudo, porque Deus mandou. Ou seja, tem gente que não vai te levar mais perto de Deus, tem gente que vai te levar para longe de Deus. O pai dele era um, mas ele derrubou o altar da casa do pai dele, que era de Baal, e no lugar de Baal ele colocou ali a presença de Deus naquela casa. Qual é o teu Baal? Pergunto de novo para você. Muita rede social, muita distração vazia, sem propósito, falta de compromisso com as coisas de Deus. Deus está te perguntando nessa noite: qual é o seu Baal? Diga assim: após derrubar o altar, agora Gideão pode ir para a guerra. Agora Gideão pode ir para a guerra, porque a vitória é certa. Quando eu me separar daqueles que não me levam perto de Deus, quando começar a andar com homens de Deus, quando você, mulher, começar a andar com mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres de compromisso com Deus, Deus vai te levantar no meio da guerra. Deus vai te levantar no meio da guerra. Muito crente perde porque ele fica preso em algumas coisas na área da vida, e Deus não pode fazer o sobrenatural na vida dele, porque ele é preso naquilo. Mas se você deixar tudo na mão de Deus, Deus vai começar a levantar você no meio da guerra. Olha aí, capítulo 7. Então Jerubaal, quem que é Jerubaal? Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, e de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão:
muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Tinham 32.000 irmãos. Quando Gideão fala assim, ó, quem tiver medo, pode voltar. Não é que o povo voltou mesmo? Ou seja, Deus não trabalha com medroso. Deus não trabalha com pessoas sem atitude. Deus trabalha com homem e mulher que tem fé naquilo que Ele manda fazer. Olha para alguém e fala assim, já derrubou o altar? Hoje é o dia que você tem que derrubar esse altar. Hoje é o dia. E aí, 22.000 vão embora. E aí Deus vai dar uma outra ordem. 10.000 ficaram. 10.000 ficaram. E aí Deus vai falar, ainda tem muita gente. Sabe por quê? Porque Gideão sabia que ele era pequeno. Gideão sabia que ele era o menor. Mas Gideão era uma pessoa que era inconformada, mas ele tinha coragem. Ele era o menor, mas ele tinha coragem. Então Deus, o que Deus faz, irmãos? Deus usa o inconformado e marca um encontro num lugar também que para muitos parecia loucura. Deus marcou um encontro com Gideão aonde? Malhando trigo num lagar. Então quer dizer, esse lugar que você está hoje é o lugar que Deus tem para marcar um encontro com você. Não importa onde você está, as bênçãos correrão atrás de ti. Então Gideão era uma pessoa improvável, mas uma pessoa inconformada. E Gideão sabia também que não seria a vitória do povo de Israel através da força do braço dele, mas é através da força do braço de Deus. Então o que Deus vai fazer? Olha, aquele que mergulhar a cabeça na água e mergulhar a cabeça inteira e se ajoelhar, esse não serve. Por que não serve? Por quê? Porque você ajoelhando e colocando a sua cabeça inteira na água, você consegue ver o inimigo que está se aproximando? Então o que Deus está falando? Ó, não anda com gente que não vigia. Não anda com gente que não vigia. Anda com gente que vigia. Então Deus vai falar assim, aquele que lamber a água igual um cachorro, esse você chama. Porque esse vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, vai olhar para frente, vai olhar para trás, vai lamber a água e vai ver o inimigo chegando. Então o que o crente tem que fazer para ser vitorioso? Andar com gente que vigia, com gente de oração, com gente que tem discernimento da ação do inimigo, senão você vai perder a guerra. Alguém está entendendo a palavra? Diga assim, Deus não gosta de covardes, de medroso, de quem não vigia. Deus ama quem tem atitude. E o interessante, irmãos, é que a gente quer muita gente para vencer a guerra, sim ou não? Mas a palavra de Deus hoje para você é essa. Repita comigo, é melhor ter 300 valentes do que ter uma multidão de covardes e medrosos. É melhor ter uma congregação, irmãos, de 30 pessoas que adoram a Deus, que louvam a Deus, do que ter uma multidão sem compromisso e sem fé. Deus está falando para alguém aqui, ó, você não precisa de muita gente, você só precisa de Deus na sua frente. Você não precisa de muita ajuda não, você precisa da ajuda de Deus. E para nós terminarmos, Juízes capítulo 7, versículo de número 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas,
E ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas abaixo no vale. Versículo 12. E os medianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam. Sabe o que significa jaziam ou não? Morreram no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Lembra que quando você vai no cemitério, ele fala assim: e aqui jaz, e aqui jaz, já era, já foi, aqui jaz. E Deus deu vitória para o povo de Israel. Diga assim: ao invés de olhar e se lamentar com os 32 mil, dê valor aos 300 que irão ficar ao seu lado. Olha para alguém e fala assim: o Senhor já te observou, o Senhor já apareceu e o Senhor já falou com você. Então siga o que Ele lhe falou, e a vitória sobre o inimigo é certa em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Quando não der para fazer o que você deveria fazer, faça o que pode. Eu falo isso porque muitas das vezes já vi muita gente perdendo portas abertas, porque não entendeu o momento que está passando. Eu tenho um amigo, ele era policial, e aí ele fez um erro e foi expulso da polícia, e daí sobrou a vaga para ele de um posto de combustível, de ele ser frentista. E aí o que ele falou? Eu já fui policial, não vou ser frentista, né? E aí o dono do posto falou assim: você ia ser frentista por um tempo, porque eu ia te colocar de gerente do posto. Deus ia abençoar, mas não foi humilde para receber. Deus ia abrir a porta, mas não foi humilde para receber. E aí ficou sem porta e está procurando até agora. A humildade precede a honra. Gideão foi humilde, falou: eu não posso malhar na eira, mas eu posso malhar no lagar. Deus observou a atitude dele, Deus apareceu para ele, Deus falou com ele, e ele se tornou juiz de Israel. Ele não livrou só a família dele, ele livrou Israel inteira da mão dos inimigos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos orar com essa palavra. Qual é o mal que tem te prendido de viver o extraordinário de Deus? Deus tem grandes coisas, mas as grandes coisas de Deus começam em pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas. Talvez o momento é de malhar o trigo no lagar mesmo, mas Deus quer te fazer algo valoroso na mão dele. Tudo começa pequeno, nada começa grande. Então comece a olhar para a sua igreja. Olha, é uma igreja pequena, mas amanhã ela vai ser grande. Amanhã ela vai ser numerosa, mas não vai ser numerosa de pessoas, vai ser numerosa de pessoas cheias de Deus através de você. Deus não precisa de uma multidão, precisa de 300 comprometidos com a obra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aprendemos, Senhor Jesus, através da Tua palavra, que o Senhor observa, Senhor Deus, a atitude dos Teus filhos. O Senhor observa, Senhor Deus, no momento do ataque do inimigo, como nós iremos nos comportar. Gideão se comportou de maneira, Senhor Deus, honrosa, e o Senhor honrou sobremaneira. Que nós possamos aprender cada fase da vida, Senhor Deus. O Senhor estará nos observando, o Senhor vai nos ajudar, e o Senhor vai nos elevar também, Senhor Deus, da posição de pequeno, de menor, a juiz de Israel.
Pai, que assim seja na nossa vida. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E nós dizemos amém. Se você foi abençoado, aplaude o Senhor Jesus.